1 João, capítulo 2, versos 20 até o 24. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã, te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra, a Tua voz molda o nosso coração, ensina, ó Deus, o nosso coração, e é isso que nós te pedimos, Deus, que nesta manhã, nas mensagens que vamos ouvir, nas leituras, o Senhor Deus venha falar conosco, nos ensinar, ó Deus, os princípios, a sabedoria da vida. Venha nos ensinar a conhecer-te mais e mais, Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Tem uma ilustração que eu acho muito interessante, que fala que num navio de vela tinha um ajudante, e esse um dia, lá não conseguindo se controlar, ficou embriagado. E o capitão então, que estava fazendo as anotações do dia, colocou lá, ajudante embriagado hoje. Ele pediu, por favor, não faça isso, foi apenas uma vez, prometo que não vou mais fazer isso, com essa anotação eu posso perder meu emprego. E o capitão disse: este é fato e será registrado. Aí passou um tempo então, ele estava lá anotando, cada dia um era responsável pelas anotações. Naquele dia ele anotou lá, choveu, longitude, latitude, e em um momento ele falou: o capitão não bebeu hoje. A hora que o capitão olhou as anotações, falou: mas como assim o capitão não estava embriagado hoje? Isso pode pegar mal para mim, pode pagar isso daí. Vamos pensar que hoje eu não bebi, mas outros dias aconteceu. Ele: não vou apagar, isto é fato e será registrado. É uma ilustração que serve-nos para a gente entender como às vezes a gente tem uma leitura errada das coisas. Então algo que você observa e você toma assim, a partir desse pressuposto, chega a uma conclusão que não é a conclusão real daquilo. Essa passagem que nós lemos, nós vemos aqui que havia um problema, Pessoas que não consideravam Jesus Cristo o Filho de Deus. Ele fala: olha, se não considera Jesus como Filho de Deus, esse também não é de Deus. Quem não ama o Filho, quem não considera o Filho, não ama o Pai, não considera o Pai, não é de Deus. E a palavra é que nós devemos permanecer na verdade. Vós que possuís unção que vem do Santo, todos tendes conhecimento. Vós que conheceis a Deus, que conheceis a palavras, tendes conhecimento. O conhecimento do quê? Do que é verdade e do que é mentira. Ou seja o que for, nós vamos ter maior capacidade de interpretar os fatos, de encontrar a verdade, à medida em que nós nos aproximamos mais de Deus. E aqui ele diz, no versículo 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Então vocês sabem a verdade.
Quem sabe a verdade não pode seguir a mentira. E ele diz que nós devemos permanecer na verdade que conhecemos. Versículo 24 diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Muitas verdades, irmãos, são absolutos. Existem coisas que pode ser de uma forma ou de outra, mas muitas verdades são absolutas. Mas o inimigo tenta mascarar essas verdades, fazendo-nos aceitar outras. Você imagine aqui o texto, pessoas sendo convencidas de que Jesus não era o Filho de Deus, pessoas que conheceram, que ouviram de Jesus, que creram em Jesus. Muitas verdades são, de certa forma, no decorrer do tempo, abaladas. Nós nos deixamos abalar, e é isso que a palavra diz: não troque a verdade pela mentira. Não troque a verdade pela mentira. Não se deixe enganar. Não se deixe levar por aparências, por qualquer outra coisa que alguém venha tentar convencer-nos. Eu acho interessante essa palavra inicial do versículo 24, que diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Então, muitas coisas no decorrer da vida nós somos convencidos de que aquilo é bom, aquilo é verdade. À medida que você foi convencido por Deus de alguma coisa, não se deixe abalar, não se deixe ser convencido, o contrário. Em muitas situações nós somos convencidos, né? Mudamos de opinião, e em certas situações não está errado isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser aquela pessoa facilmente convencida em relação a coisas que nós já sabemos a verdade. A palavra de Deus então é para nós. O guia para essa decisão do que é verdade, do que é mentira. Romanos 1:25 diz que os homens ficaram maus e trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Deixar uma verdade de Deus é adorar a criatura no lugar do Criador. E que nós tenhamos, irmãos, essa sabedoria de Deus, essa presença de Deus no nosso coração, essa unção que vem do Santo, e que assim tenhamos cada vez mais conhecimento, discernimento, e assim possamos crer, ver na verdade, ser guiados, né, na verdade pelo Senhor, tendo sabedoria em tomar as decisões conforme a vontade de Deus. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Estamos aqui mais uma vez para aprender desta palavra, Deus. E que o Senhor Deus venha iluminar as nossas mentes, a nossa mente, para que saibamos discernir o bem do mal, Deus. Tua palavra diz: ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal, Deus. E que o Senhor Deus nos ajude, não somente conhecer, ó Deus, mas poder praticar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós aprendemos que é o bem, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, ó Deus, por esse momento de culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.